Logo TRE, composto pelo círculo celeste com 27 estrelas brancas, polígono amarelo e faixa verde recortados da bandeira do Brasil. Imagem cinza ao fundo escrito: aguarde, em instantes iniciaremos a nossa transmissão. Informações descritas no canto inferior da tela, /azul. 62ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE do Amapá, de 12 de setembro de 2023. Imagem ampla do plenário. Assentos pretos ao lado direito e esquerdos vazios. Ao meio, corredor sem movimentação. Desembargadores acomodados em seus lugares. Ao fundo, parede amadeirada do tribunal,
Atrás da tribuna principal, 2 bandeiras, ao lado direito e ao lado esquerdo, e 2 telões também ao lado direito e ao lado esquerdo. Recording in progress. Boa tarde a todas e todos que Na nos tela, acompanham o desembargador João nesta Lages. terça-feira, dia 12 de Ele é um homem setembro de de pele clara, 2023, cabelos a pretos, sessão usa de julgamento óculos, dos está processos com uma judiciais do camisa Tribunal branca, Regional gravata Eleitoral, preta Tribunal e da toga preta. Cidadania e Democracia. Aqui Ele trabalhamos participa da sessão para garantir o presencialmente. voto, para garantir o Imagem ampla sistema do eleitoral, plenário. para garantir o Estado de Direito por todos, Na tela, por o todos os desembargador brasileiros e João brasileiras Lages. que integram essa próspera nação. Quero saudar os eminentes pares, na pessoa do nosso corregedor eleitoral, o desembargador Carmo Antônio. Saúdo também o nosso procurador regional eleitoral, doutor Nilton, os advogados que estão presentes, doutor Inocêncio, doutor Severo, Imagem os ampla do doutores plenário. também que estão acompanhando, né, a assistência com o doutor Inocêncio e todos que nos acompanham pelas redes Na sociais. tela, o desembargador é sempre bom João tê-los, Lages. é sempre bom prestar o serviço que prestamos em nome de todos que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos neste ambiente, inclusive neste ambiente virtual. Saúdo e justifico a ausência do juiz Paulo Madeira, que fará hoje a transmissão por videoconferência, em face de que o doutor Paulo Madeira está finalizando uma dissertação de mestrado que tem que apresentar até novembro deste ano na Universidade de Brasília. Então, Paulo, está feito o registro, tá bom, Paulo? Nós estamos torcendo para que dê tudo certo. Eu sei que é árdua a missão. A minha apresentação está marcada para o dia 27 de outubro e cada vez que a gente abre aquelas folhas da dissertação, a gente vê que falta muita coisa ainda, é uma loucura. Quem já fez sabe como é que funciona isso. Carmo já fez até doutorado, né, Carmo? E imagina como não é um doutorado, Paulo, mas um dia chegaremos lá. O Anselmo também já tem mestrado, Obrigado, né, Anselmo? presidente. Perfeito. O Anselmo também já tem mestrado. Tem doutorado, Anselmo? Ainda não, né? Então, pronto. Qualquer dia vamos fazer o doutorado com o Anselmo e Carmo vai dar as dicas para todos nós. Você tem, Nilton, mestrado? Vai começar. Pois muito bem. Então, vamos ao que interessa. Havendo quórum, eu declaro aberta, instalada essa nossa sessão judiciária desta data e submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhum óbice, eu declaro a ata por aprovada. Está aprovada a ata, vamos então aos processos em julgamento. Faço o pregão e chamo em julgamento o item 1 da pauta na prestação de contas eleitorais número 0600-938 de 2022. Origem é Macapá, relatora a juíza Paola Santos, interessada é Anne Távora de Araújo e eu concedo a palavra à ilustre relatora para a Imagem relatória. ampla do plenário. Excelentíssimo senhor presidente. Na tela, a juíza Paola Santos. Eleitoral, ilustres Ela é uma mulher pares, de pele clara, cabelos castanhos ilustres escuros, advogados aqui usa presentes, toga preta, a todos que nos assistem pelo YouTube, participa da boa sessão tarde. presencialmente e está Cuido dos sentada autos em de frente ao seu prestação de notebook. contas de Anne Távora de Araújo, candidata ao cargo de deputado federal pelo Progressistas, PP, nas eleições de 2022. O NACEP emitiu um parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas em razão da entrega intempestiva de relatório financeiro. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, apontou diversas irregularidades sobre as quais a candidata não havia tido oportunidade de se manifestar. Notificada, a interessada apresentou documentos e prestação de contas retificadora. Em parecer final, o órgão ministerial destacou que não restaram integralmente comprovadas as despesas com combustíveis e lubrificantes no valor de R$20 mil. Isso porque, embora a candidata tenha registrado a locação de veículos e a cessão de outros 3 automóveis pelo período de 9 de setembro a 2 de outubro de 2022, não foram apresentados relatórios que demonstrassem o volume e o valor de combustíveis adquiridos semanalmente para fins de abastecimento dos 4 veículos utilizados a serviço da campanha, de forma individualizada. Quanto aos veículos cedidos, argumentou que os respectivos termos de cessão estão em posse da candidata desde 9 de setembro de 2022, data da suposta assinatura dos termos, mas somente foram apresentados em 12 de maio de 2023, após
os pareceres técnico e ministerial. Afirmou que a contratação da empresa I2S Rodrigues, mauricioconsultoria.com, pelo montante de 90 mil, para a elaboração de 3 pesquisas socioeconômicas, teria sido irregular, na medida em que a comprovação da despesa se deu exclusivamente pela juntada de contratos com cláusulas genéricas e relatórios com a presença unicamente de gráficos para representar o resultado supostamente obtido. Não existe nos autos nenhum outro elemento que demonstre que a pesquisa foi de fato realizada e que houve, de certo, a entrevista de 2.870 pessoas, como, por exemplo, a juntada dos formulários que, em tese, foram aplicados à totalidade dos entrevistados. Ressaltou ainda que não houve a comprovação de que os resultados obtidos foram verdadeiramente utilizados na campanha da candidata, visto que esta não demonstrou o impacto e as consequentes mudanças e iniciativas que a realização da pesquisa socioeconômica teve à sua candidatura. Asseverou que, embora conste nos autos contratos e notas fiscais juntados que a empresa contratada tenha sido a I2S Rodrigues, a empresa que aparece nos formulários apresentados pela candidata como a responsável pela elaboração da pesquisa é a guinaservice.com. Demais disso, os sócios administradores da primeira empresa estão inscritos em programas sociais, Idris dos Santos Rodrigues, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de restituição do valor de R$ 121.534,25 ao Tesouro Nacional. É o relatório. O relatório Imagem concede a ampla do palavra ao ilustre plenário. representante do Ministério Público para parecer. Obrigado, excelente Na senhor tela, presidente. o representante do Ministério Excelentíssima Público, senhora Dr. relatora, Milton Santos. Excelentíssimos senhores julgadores. Ele é um homem de pele o clara, parecer cabelos ministerial, pretos, de usa fato, óculos, apesar da barba juntada cerrada, de está usando documentos uma camisa posteriormente branca, pela, gravata escura e toga requerente, preta. o Participa da INPE reunião entende que presencialmente as e está sentado em irregularidades em frente ao seu relação à despesa com notebook. combustível e a pesquisa socioeconômica permanece. Em relação à despesa com combustível, conforme bem ressaltado no relatório da excelentíssima relatora, a princípio, a prestadora de contas tinha declarado apenas um veículo para um gasto em 13 dias de 4.264 litros de combustível. Um gasto assim que não parece real, considerando que para isso a prestadora teria que ter gasto com esse veículo 328 litros de combustível por dia. Houve a juntada realmente de 3 termos de cessão, dando conta que a prestadora utilizou 4 veículos. Só que esses 3 termos de cessão apresentam, assim, não trazem muita confiabilidade nessa prestação de contas. Uma porque esses termos estariam de posse da requerente desde dia 9 de setembro de 2022, mas só foram apresentados depois do parecer ministerial e do parecer do órgão técnico desse egrégio tribunal. E segundo, porque esses termos possuem assinaturas que não têm firma reconhecida, o que realmente não traz uma segurança a respeito da data em que foram firmados. Então, por isso, o Ministério Público, em relação à despesa de combustível, opina pela devolução do valor de R$ 31.534, R$ 31.534,25. Já em relação aos gastos com pesquisa socioeconômica, foi identificados que realmente, na ótica do Ministério Público, não há comprovação que o serviço foi efetivamente prestado, apesar de comprovadamente gasto, pago. Primeiro porque, para comprovar a prestação desse serviço, a requerente juntou nos autos contratos com cláusulas genéricas, sem especificar exatamente os delineamentos do serviço contratado, apesar da vultosa quantia expendida, e também os relatórios que comprovam o serviço são meros gráficos, não trazendo esclarecimentos sobre dias de trabalho, formulários aplicados e outros detalhes de serviço dessa natureza. Mas não bastasse isso, consta também
que a unidade técnica identificou que um dos sócios dessa empresa contratada para pesquisa socioeconômica, o sócio Idris dos Santos Rodrigues, consta como inscrito em programa social, de assistência social, o que também levanta suspeita a respeito da capacidade operacional dessa empresa. Além disso, há uma discrepância entre a nota fiscal, que está no nome de I dos Santos S. Rodrigues, né, que é a empresa que consta que prestou esse serviço, e a empresa que consta nos formulários dos gráficos aplicados, que é a guinaservice.com. Assim. Então, não se sabe o que exatamente aconteceu, se houve a terceirização do serviço ou se foi essa empresa Guina que efetivamente prestou o serviço. Então, por tal razão, o MPE também entende pela irregularidade e a necessidade de devolução pela requerente do valor de R$ 90 mil gasto com a pesquisa socioeconômica. Enfim, o MPE opina pela desaprovação de contas e pela devolução ao erário da quantia de R$ 121.534,25. É a manifestação, Excelência. Obrigado, doutor Nilton. Devolvo a Imagem palavra ampla à do ilustre plenário. relatora para voto. Obrigada, presidente. Na tela, Vejamos a aqui, juíza Paola o que Santos. foi relatado que tanto o NACEP quanto o Ministério Público Eleitoral ele apontou irregularidades. Né? A do órgão técnico, a irregularidade que foi apontada, ela é uma falha formal, porque ela se consubstancia justamente na intempestividade de relatório, né? Então, isso não compromete a regularidade das contas. Agora, na análise do que foi colocado aqui como irregularidade pelo órgão ministerial, a primeira delas foi a despesa com combustível, do montante de R$ 20 mil, né, que seria a aquisição de combustíveis e lubrificantes. Né, e nessa situação aqui, já foi posta, né, aqui na Corte inúmeras vezes, e, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, esses gastos eles foram devidamente comprovados. Tá? Então, foi feita a juntada tanto do documento fiscal quanto dos comprovantes de transferência, né, conforme o atendimento do que dispõe a norma, a resolução TSE 23.607, tá, no seu artigo 60. No que concerne essa despesa com a pesquisa socioeconômica, o que a Procuradoria Regional Eleitoral indicou essa inconsistência, justamente porque a empresa ela contratou 3 pesquisas socioeconômicas no valor de 90 mil. Então, muito embora a candidata ela tenha juntado nos autos as respectivas notas fiscais, os documentos eles foram emitidos em nome da pessoa jurídica Idris S. Rodrigues. Mas os formulários que foram apresentados pela prestadora de contas, ele consta uma outra pessoa jurídica, que no caso é a empresa guinaservice.com. Então, a inconsistência dessas informações, isoladamente considerada, ela é suficiente para demonstrar a gravidade da irregularidade, na medida em que ela impossibilita a verificação inequívoca do responsável pela prestação do serviço contratado. Além disso, ela dificulta a análise, né, da destinação do alto valor que foi empregado na despesa em comento. Ademais disso, o órgão técnico ele constatou, mediante a integração do módulo de análise da SPCE, das bases de dados da Receita Federal, do CAD único e da Relação Anual de Informações Sociais RAIS do Ministério do Trabalho, que os sócios ou administradores da Idris S. Rodrigues estão inscritos realmente em programas sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, o que reforça a falta de confiabilidade das informações prestadas pela candidata. Então, diante dessas circunstâncias específicas, eu acolho a manifestação do órgão ministerial, entendo que a falha ela se reveste de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação. Então, ante o exposto, voto pela desaprovação das contas de Anny Távora Araújo. Além disso, a determinação ainda da devolução ao Tesouro Nacional de R$ 90 mil. É como voto. Imagem Vocês estão ampla de do acordo? plenário. Se não houver divergência, então anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, desaprovou Na tela, contas o desembargador João Naves. de Anny Távora de Araújo relativas às eleições de 2022, nos termos do voto da ilustre relatora. Vamos dar uma prioridade, porque temos um advogado para fazer sustentação oral, mas antes disso eu agradeço a curtida, né, que os nossos
nossos internautas fizeram, né? Estão Imagem sendo ampla do acompanhados por 8 plenário. pessoas nesse exato momento, junto ao nosso canal do YouTube, e 2 delas manifestaram, Na tela, o acenaram desembargador aquele João Lages. sendo positivo, né, em relação ao nosso trabalho. É muito bom tê-los conosco. Sintam-se sempre em casa. Vamos chamar em julgamento o item 4 da pauta, a suspensão de órgão partidário número 06.054 de 2023, origem a Macapá. O relator é o Dr. Paulo Madeira, requerente ao Ministério Público Eleitoral, requerido é o partido Podemos. Ilustre relator, com a palavra. Imagem ampla do Presidente plenário. Na Mendes tela, Paes, o sou desembargador procurador regional Paulo eleitoral, Madeira. advogados, Ele é um homem de pele advogadas clara, e cabelos todos e todas grisalhos, que usa nos óculos, acompanham barba pelas cerrada, redes e está usando uma camisa presencialmente. Senhor branca, presidente, gravata preta e terno aconteceu uma preto. situação Ele nova no participa da processo, sessão de que forma foi a híbrida. protocolização de um pedido feita nessa protocolização na data de hoje, onde o advogado arguiu uma série de aspectos relacionados com uma nulidade na citação por edital, e eu fui analisar o processo e, de fato, eu constatei que houve uma falha. Então, eu acolhi, né, como uma decisão fundamentada. Na data de hoje, finalizei o processo há coisa de 15, 20 minutos atrás, né, acolhendo as alegações do advogado, do eminente advogado, no sentido de reabrir o prazo. Mas eu quero, senhor presidente, aproveitar para para trazer um aspecto que eu acho que é importante que nós todos da Corte cuidemos bem, que é o seguinte, e eu falei isso porque aconteceu nesse processo agora, neste nosso, que nós estamos agora em julgamento, que eu estou votando no sentido de deferir, né, a petição do advogado para reabrir o prazo, e aconteceu também naquele de ontem, que não vou entrar em detalhes, porque foi um processo em segredo, mas que situações de peticionamentos incidentes dentro de feitos e que acabam acontecendo aquilo que o doutor Anselmo até nos alertou ontem. Ou seja, a gente dá uma elastecida, às vezes, em alguns processos, por conta de petições que são feitas e a gente vai acolhendo pelo princípio da ampla defesa, etc. E só que se transforma um processo que, a rigor, era para ter uma dinâmica rápida, própria das dinâmicas do processo eleitoral, e um processo desse se arrasta por muito tempo por conta dessas petições incidentes dentro de um feito. Naquele ontem de lá foram várias petições dentro de um pedido de embargos, e em síntese. E nesse aqui, senhor presidente, o que aconteceu foi que a parte, de fato, formalmente, ela não foi citada regularmente, porque o oficial de justiça foi, e ele foi algumas vezes, não foi só uma vez, no local indicado pelo presidente do partido, e não localizou. Mas a certidão que o oficial fez não foi uma certidão adequada, porque se ele tivesse feito uma certidão sobre todas as diligências, dito o que fez, ouviu o vizinho, etc., enfim, se ele tivesse feito uma certidão muito circunstanciada, né, possibilitando, inclusive, ao juízo ter determinado uma citação por hora certa ou algo assim, talvez não tivesse ocorrido isso. O que ocorre é que o próprio presidente ele compareceu ao tribunal em uma outra oportunidade para tratar de um outro assunto, e quando compareceu, ele poderia, né, por óbvio, ter tomado ciência inequívoca em próprio cartório, e aí resolveria. Mas ele não, preferiu não tomar ciência e ficou naquela situação. Ou seja, é uma situação que acaba ocorrendo, né, e por conta dessa falta de cooperação. E aqui, quando eu falo em cooperação, é porque é uma previsão expressa no nosso Código de Processo Civil, que todos, juízos, partes, advogados, todos devem cooperar para que primemos pelo preceito, né, da duração razoável do processo. Está lá no Código de Processo Civil e está na Constituição Federal, inclusive. Então, essa falta de cooperação, se o presidente do partido, no dia que ele compareceu, ele tivesse assinado, bastante para assinar, tomando ciência inequívoca, resolveria. Mas ele preferiu não fazê-lo exatamente para criar essa situação, né, e que, de fato, foi arguída a nulidade, né, da citação. Eu estou acolhendo porque eu acho que, de fato, formalmente não houve o ato de citação, embora, como eu estou ressaltando, ele poderia ter tomado ciência inequívoca e resolveria o problema. Feitas essas observações, senhor presidente, portanto, eu estou propondo que seja deferido o pedido do advogado para reabrir o prazo. Mas, é claro, a decisão é da Corte. Se a Corte entender que não é o caso, a gente passa para o mérito.
Vamos fazer assim, a gente Imagem retira de ampla do pauta, tá bom, plenário. doutor Inocêncio? E aí Na o relator, tela, o desembargador ele João conduz Lages. essa questão lá no processo, tá bom? Retirado de pauta então, tá, doutor Paulo? Doutor, Eu já proferi a decisão no caso, presidente. Finalizei lá no caso de Imagem ampla do prazo. plenário. perfeito. Doutor Inocêncio, seja sempre muito bem-vindo, tá? Se ficar aí para ver o jogo do Brasil mais tarde, tenha um bom jogo, porque hoje o Brasil joga, né? Tem um jogo lá da seleção brasileira. Mas se for voltar logo para Belém, leve com a gente aqui o nosso carinho aqui do TRE, tá bom? Muito obrigado, presidente. Imagem ampla do plenário. Na tela, o doutor Inocêncio. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então vamos ao Imagem item ampla 2 do da plenário. pauta. Chamo Na a tela, julgamento o a prestação de desembargador contas João eleitorais 060 1386 de 2022, origem é Macapá, relatora a juíza Paola Santos, interessado é Alain de Souza Chaves. Ilustre relatora com a palavra. Obrigada. Imagem ampla Inclui do os autos de plenário. prestação de contas de campanha de Alain de Souza Chaves. Na concorreu ao tela, cargo de a deputado juíza estadual Paola pelo Partido Santos. Socialismo e Liberdade, PSOL, eleições 2022. O NACEP emitiu um parecer pela aprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral destacou que a despesa com contratação de terceiros não foram devidamente comprovadas, na medida em que os contratos de prestação de serviços não possuem descrição detalhada das atividades exercidas pelos contratados e tampouco justificativa do preço contratado. Afirmou que há despesas com locação de veículos e serviços de gráfica no valor de R$ 24.035, cujas notas fiscais não foram apresentadas. Argumentou que seria irregular a aquisição de combustível no valor de R$ 21.850 por meio de tickets, na medida em que não dá transparência e permite a burla ao sistema mediante a distribuição de combustível para pessoas que não trabalham na campanha. Asseverou ainda que foram alugados 12 veículos, dos quais 2 não foram vinculados a um motorista, assim como não houve explicação para a omissão, o que abala a confiabilidade das contas. Ao final, opinou pela desaprovação e restituição do valor de R$ 102.485 ao Tesouro Nacional. Em razão da indicação, no parecer ministerial de irregularidades, sobre as quais o interessado não teve a oportunidade de se manifestar, foi determinado diligência e o candidato tempestivamente apresentou manifestação. A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a manifestação anterior. É o relatório. Relatório com a palavra Imagem da ampla Procuradoria do Regional plenário. Eleitoral. Na Obrigado, tela, o representante excelentíssimo do Ministério presidente, Público, doutor Milton excelentíssima senhora Santos. relatora, excelentíssimos senhores julgadores. O senhor candidato requerente apresentou novas documentações após o parecer do MPE e, de fato, analisando a documentação apresentada, ela é incapaz de modificar o entendimento desse órgão ministerial. Bom, as irregularidades identificadas pelo parquet são as seguintes, que já é a tese defendida pelo parquet nessa eleição de 2022, que, de fato, não há comprovação efetiva dos gastos de prestação de serviço por terceiros quando o candidato ele apresenta contratos de prestação de serviços sem o detalhamento das atividades exercidas, sem uma especificação do que vai ser trabalhado durante a eleição. E, nesse caso, foram 26 contratos que totalizam um gasto total de R$ 54.100. Além disso, a ausência de relatórios desse serviço e tudo mais torna difícil a verificação da justificativa dos preços da contratação. Então, na visão do MPE, há o descumprimento, nesse passo da disposição do artigo 60 da Resolução 23.607, que também é especificado pelo Manual de Elaboração de Prestação de Contas do próprio TSE, que, para esse tipo de serviço, consigna que de bom tom o prestador de contas juntar a relação de pessoal contratado com a identificação integral de prestador de serviço, com locais de trabalho, horas trabalhadas, assim, o detalhamento do serviço realmente com o qual é gasto o dinheiro público. E, além disso, há uma contrariedade aos precedentes do TSE, que considera que a prestação de contas também deve ser analisada sob uma ótica de economicidade. Então, por tal razão, esse gasto com prestação de serviço de terceiro deve ser devolvido ao erário, o valor gasto. Além disso, consta como irregularidade a ausência de documento fiscal idôneo no que diz respeito
a alocação de veículos e serviço de gráfica, o que é uma falha grave também e é um descumprimento da disposição do artigo 60 da Resolução de Prestação de Contas de 2022, e enseja a devolução do valor de R$ 24.035. E o gasto com combustível também realizado pelo requerente na forma de ticket também contraria o entendimento do MPE a respeito da comprovação da regularidade desse tipo de insumo, uma vez que impossibilita a aferição de quem serão os efetivos destinatários do combustível. E cabe ressaltar nessa sentada que sequer o prestador de contas registrou carreata, que eventualmente poderia, para tal evento, justificar a distribuição de combustível a apoiadores, nos termos rigorosos da resolução. E, ademais, também há uma irregularidade relativa à alocação de veículo, em relação a 2 veículos que não constam motorista para eles. Então, é um gasto que deve ser considerado irregular, uma vez que não há nota explicativa, não há nenhuma informação a respeito dessa omissão. Então, não se sabe se esses veículos foram utilizados ou não. Enfim, o MPR reitera o parecer dado por escrito pela desaprovação das contas e pela devolução ao erário do valor de R$ 102.485. É a manifestação. Devolvo a palavra à relatora. Imagem ampla do plenário. Na seguinte prestação, Na tela, Excelência, juíza Paola Santos. eu já adianto aqui que eu estou votando pela aprovação, tá, das contas, tendo em vista que o NACEP ele não sugeriu nenhuma irregularidade, e as irregularidades que estão sendo apontadas pelo Ministério Público Eleitoral são aquelas que nós já conhecemos e já julgamos em quase totalidade das nossas prestações de contas. Então, essa questão da aquisição de combustível, de cláusulas genéricas, não indicação de motorista e a exigência de documentos além daqueles que estão exigidos na norma, principalmente no artigo 60, eles são teses que estão sendo totalmente afastadas por essa Corte, em unanimidade. Então, eu voto pela aprovação das contas de Alan, só confirmar aqui, Alan Souza Chaves, é o voto. Imagem divergência? ampla do plenário. Todos de acordo? Anuncio o resultado. O TRE dá uma por unanimidade e aprovou a prestação Na das tela, contas de o Alan Souza desembargador Chaves João referentes às Lages. eleições de 2022, nos termos do voto proferido pela ilustre relatora. Ainda a doutora Paola, no item Imagem 3 da ampla do pauta, plenário. prestação de contas 060-1387 Na tela, de o desembargador 2022. João Lages. Origem Macapá, interessado é Francisco Cristiano Lucena. Ilustre relatora para a relatória. Imagem ampla do Cuidos plenário. autos de prestação de contas de Francisco Cristiano Lucena. Ele concorreu ao cargo de deputado estadual Na pelo tela, PSOL juíza nas eleições Paola de 2022. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu aprovação com ressalvas em razão da não apresentação de documento fiscal relativa à despesa no valor de R$ 1.200, da ausência de correção de valores por meio de retificadora parcial, inicialmente lançados na prestação de contas parcial, os quais foram corrigidos na prestação de contas final, e da existência de gastos realizados antes da entrega das contas parciais, mas informados somente na final. O Ministério Público Eleitoral pontuou que houve formalização de 74 contratos de prestação de serviço de despesa com pessoal, no valor total de R$ 109 mil, cuja descrição genérica dos serviços contratados impossibilita averiguar a regularidade do gasto. Ressaltou que há desproporcionalidade nas despesas realizadas, porquanto o candidato teria dispendido alto valor com o serviço mencionado, ao passo que, com publicidade por materiais impressos, gastou a ínfima quantia de R$ 4.400, o que denota o grau de ineficiência da utilização de recursos públicos em uma campanha eleitoral, de modo a tornar tal despesa injustificável. Argumentou que a existência de divergência entre as prestações de contas parcial e final indicam imprecisão e fragilidade dos documentos e justificativas, o que reforça a necessidade de desaprovação. Ao final, opinou pela desaprovação das contas e determinação de restituição de R$ 109 mil ao Tesouro Nacional. Em razão da indicação no parecer ministerial de inconsistências sobre as quais o candidato não havia tido oportunidade de se manifestar, foi determinada diligência. O interessado juntou petição e a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou a manifestação anterior. É o relatório.
Relatório, Ministério Público com a Imagem palavra. ampla do plenário. Obrigado, senhor Na presidente. tela, o representante do Ministério Público, doutor Milton Santos. Jogadores, o parecer ministerial, nesse caso, reitera já o entendimento a respeito de alguns aspectos quanto ao gasto com contratação de serviço de militância, no que diz respeito à comprovação desses serviços. No caso, o requerente aqui comprovou tal gasto com 74 contratos de prestação de serviço de despesa com o pessoal, apenas juntando contratos sem descrição detalhada das atividades exercidas pelos contratados, o que impossibilita também aferir a proporcionalidade, a razoabilidade, na verdade, até o atingimento da finalidade desse gasto na campanha eleitoral. Na ótica ministerial, tal situação, e seja o descumprimento do artigo 60 da Resolução 23.607, além de importante precedente do TSE, que diz que a descrição genérica de serviços executados pelo prestador de contas, desacompanhada de documentos, provas que justifiquem tais pagamentos, torna irregular tal gasto. Então, depreende-se, na ótica do MPE, pela necessidade de devolução do valor de R$ 109 mil com um gasto de pessoal e militância. Mas, além disso, cabe ressaltar que foi detectado pelo órgão técnico também dessa Egrégia Corte que o registro de despesas entre a prestação de contas parcial e a final do referido candidato tem uma divergência grave, o que também afeta a confiabilidade de todas as informações que foram apresentadas nos autos. Então, por tal razão, o MPE opina pela desaprovação da presente prestação de contas e pela devolução ao erário do valor de R$ 109 mil. Então, é a manifestação, excelência. Devolvo a palavra à Imagem ampla relatora. do plenário. Bom, Na tela, aqui, juíza Paola na análise Santos. das falhas que foram apontadas, tanto pelo NACEP quanto pelo Ministério Público Eleitoral, eu vou discorrer sobre cada uma delas. E a primeira delas diz respeito à ausência de documento fiscal relativo a um gasto. Então, o NACEP, ele verificou aqui que o candidato ele realizou um contrato de prestação de serviço com Eliton César Souza da Silva, no valor de R$ 1.200, referente a uma prestação de serviço de apoio administrativo para a campanha. E, contudo, o interessado, o candidato, ele não apresentou, de fato, o documento fiscal relativo a esse gasto. Então, da análise que foi feita do caderno probatório, verifica-se que, mesmo em sede retificadora, o interessado, embora ele tenha apresentado todos os demais documentos a essa comprovação, ele não juntou, de fato, a nota fiscal. Então, ele juntou aqui um instrumento de contrato, documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de transferência do valor, mas ele não juntou, de fato, a nota fiscal. Contudo, essa falha, embora ela viole o artigo 53, inciso 2, a linha C da norma de regência, esse valor que está sendo apontado, ele é irrisório, ele representa tão somente 0,93% do total da movimentação financeira de R$ 126.673,53. Portanto, aplicando-se aqui os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que essa irregularidade ela não enseja a desaprovação das contas, mas exclusivamente anotações com ressalvas e a restituição dessa quantia ao Tesouro Nacional, uma vez que consiste em recursos que são oriundos do Fundo de Financiamento de Campanha. A segunda falha apontada pelo órgão técnico é de que o candidato ele deixou de corrigir, por meio de retificadora parcial, valores que foram lançados equivocadamente na parcial, o que foi realizado por ocasião na prestação de contas finais. Então, de modo que ele supriu a contento a inconsistência. Ademais disso, ele justificou, através de sua nota explicativa, que essa divergência de valores entre parcial e final, ela se deu justamente porque ele tinha uma expectativa de receita e que ela não se concretizou, mas que então foi corrigida na prestação de contas finais. A terceira inconsistência aqui apontada, a terceira falha, seria em relação aos gastos não informados, também por ocasião de prestação de contas da parcial, mas que foram integralmente indicados e comprovados nas contas finais, o que, na esteira de entendimento dessa Corte, também é uma falha que deve ser relativizada.
Quanto às falhas apontadas pelo Ministério Público Eleitoral, trouxe em destaque aqui que ele não teria comprovado o valor gasto de 129 mil com despesas com pessoal, tendo em vista os contratos possuírem cláusulas genéricas, né? Conforme já foi falado anteriormente na prestação, a norma ela não exige, né, que haja esse detalhamento, essa comprovação, mas os documentos que ela exige para fins de comprovação, eles foram todos apresentados pelo interessado, né, pelo candidato. Então, por essa razão, em consonância com o órgão técnico, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Francisco Cristiano Lucena e determino a devolução ao Tesouro do valor de R$ 1.200, em razão da não comprovação adequada da utilização do recurso. É como voto. Todo mundo de acordo? Imagem Alguém ampla do diverge? plenário. Não. Anuncio o resultado. Na PRE tela, da o Amapá, desembargador unanimidade, João Lages. aprovou com ressalvas as contas de Francisco Cristiano Lucena, referente às eleições de 2022, tudo nos termos do voto proferido pela relatora. Vamos ao último item da pauta, item 5, o embargo de declaração na prestação de contas 060-1355 de 2022, origem Macapá, relator juiz Rivaldo Valente, embargante ao Ministério Público Eleitoral, embargada Leda Maria Sadala Brito. Ilustre relator para relatório. Imagem Obrigado, ampla do senhor presidente. plenário. Senhor presidente, Na tela, eminentes o pares, juiz Rivaldo doutor procurador Valente. regional, Ele é um e homem a de todos que pele nos clara, assistem pelo canal do cabelos YouTube, boa grisalhos, tarde. usa óculos, barba Senhor presidente, cerrada, trata os está autos vestindo de uma embargo de camisa declaração branca, postos pelo gravata Ministério Público vinho e Eleitoral, toga preta. em face do acordo 7.900 de 2023, em que foram julgadas, aprovadas com ressalvas as contas de Leda Maria Sadala Brito. Alega o embargante, em síntese, que o acordo embargado foi omisso ao não esclarecer as razões pelas quais deixou de aplicar o entendimento do TSE, que afasta a tese de que a prestação de contas se limitaria à mera análise da escrituração contábil. Aduz que o acordo embargado em relação às despesas com pessoal, serviço de militância e mobilização de rua, publicidade por materiais impressos, produção de conteúdo audiovisuais, locação de veículos e serviços advocatícios e contábeis, foi omisso quanto aos elementos exigidos pela legislação eleitoral nos artigos 35, parágrafo 12º, artigo 44 e artigo 60, todos da resolução do TSE 23.607. Aponta ainda a omissão no julgado quanto à incidência do artigo 35, parágrafo 11 da norma de regência, em relação aos combustíveis adquiridos pelo locador através de ticket, e a não apreciação do artigo 35, inciso 4 e artigo 53, a linha G, da resolução do TSE 23.607, no que tange a ausência de despesa com motorista. Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento do presente desembargo e declaração. Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões. É o relatório, senhor presidente. É o relatório. Imagem ampla Ministério do Público plenário. Eleitoral, doutor Newton. Obrigado, Na tela, o excelentíssimo desembargador senhor presidente, João Lages. excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos jogadores. Trata-se de embargo de Na declaração. tela, o representante do Ministério Público, Eleitoral, doutor em que Milton se Santos. pede para essa egregia corte que supra algumas omissões na visão do parquet que foram detectadas no acordo, no venerando acórdão. A primeira omissão diz respeito à aplicação do precedente da Colenda Corte Superior Eleitoral, estabelecido no RESP 06011-6394, de relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, em que a Corte, o TSE, prevê a aplicação nas prestações de contas uma análise do princípio da economicidade, no sentido de que a análise dos gastos deve passar sobre esse crivo de razoabilidade entre o que foi pago e o que foi prestado ao candidato durante a campanha, e que pode ser considerado irregular despesas com a quebra desse liame, que tem um caráter antieconômico. Então, nesse sentido, o órgão ministerial pede que essa corte se pronuncie a respeito desse precedente e a incidência dele nessa prestação de contas. Mas, além disso, pede-se também que haja uma manifestação, até para fim de pré-questionamento, de eventual recurso, né, sobre a aplicação de alguns dispositivos
da Resolução 23.607, especialmente o 35, artigo 35, parágrafo 12, da Resolução 23.607 do TSE, que diz respeito aos contratos de pessoal, que eles vêm com demonstração dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, sobre a aplicabilidade desse dispositivo na referida prestação de contas, além das disposições do artigo 44, parágrafo 1º, e do artigo 60, parágrafo 3º da mesma resolução de regência. E isso no que diz respeito aos gastos com o pessoal de militância, mobilização de rua, publicidade por material impresso, produção de conteúdo audiovisual e locação de veículos e serviços advocatícios e contábeis dessa prestação de contas. No que diz respeito também ainda pedido para a manifestação dessa Corte, nesses embargos, sobre a aplicação do artigo 35, parágrafo 1º da Resolução 23.607, no que tange ao gasto com combustível com tickets, que na visão desse órgão ministerial há uma contradição com a devida vênia, na consideração desse gasto com ticket regular e, ao mesmo tempo, considerar-se a aplicação dessa norma, uma vez que o gasto com ticket inviabiliza a averiguação e o controle do destinatário do insumo, do combustível. Além disso, o MPE pugna por manifestação a respeito da aplicação do artigo 35, inciso 4, combinado com o artigo 53, inciso 1º, a linha G, da Resolução 23.607, no que diz respeito à ausência de registro de contratação de motorista para alguns veículos nessa prestação de contas. Essa Corte considerou que não haveria infringência dessa norma e o MPE pede manifestação expressa a respeito da aplicabilidade dessa norma nesse gasto, para fim de pré-questionamento. Enfim, em síntese, são essas omissões na visão do parquet que, com a devida vênia, pede a essa grande Corte que supra e que dê conhecimento a esse embargo de declaração e o acolhimento para integrar o venerando acórdão. É a manifestação, Excelência. Obrigado, doutor Rivaldo. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente. Presidente, pressupostos legais, eu conheço dos embargos, senhor presidente. Está conhecido, pode prosseguir. Senhor presidente, Na tela, o juiz Rivaldo Valente. As razões destes embargos, ela já foi, inclusive, reiterada, já julgada pela esta Corte, já está pacificada essa questão destes questionamentos. Inclusive, ontem, julgamos um embargo de minha relatoria, onde enfrentei, ponto por ponto, essa mesma questão que o Ministério Público aborda nesse tipo de questionamento sobre os acordos proferidos por esta Corte. Eu vi, o meu voto está escrito, já foi disponibilizado, senhor presidente, está fundamentado, enfrentando todas as questões. Não há omissão a ser aclarada e, diante disso, eu voto pela rejeição do presente embargo, senhor presidente. Como voto? Imagem ampla do plenário. O TRE da Amapá, por unanimidade, conheceu e rejeitou Na tela, o desembargador João Lages. Desembargo nos termos do voto do ilustre relator. Não há outros processos em pauta. Eu quero comunicar aos ilustres pares que recebemos um convite da Prefeitura de Tartarugalzinho, que estará realizando uma ação juntamente com as seguintes entidades parceiras: a Justiça Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, a Receita Federal, a Defensoria Pública do Estado, o SESC, a Polícia Técnica, a Previdência Social e a Unifap, além da Você Telecom, lá no distrito do Aporema, em Tartarugalzinho. Vai ser uma ação que vai ser dia 22 e 23 e nós vamos mandar nossas equipes. Então, eu estava aqui sugerindo aos ilustres pares, não sei se conhecem a região, é muito bom conhecer essa região dos lagos, é uma região muito interessante. E nós vamos estar com o elenco dos serviços. A nossa última sessão desse mês, ela vai ser no dia 22. Então, eu sugeria nós transmitirmos de lá,
com a comunidade, com essa grande ação que vai ter. É uma forma de nós divulgarmos, estarmos presentes nessa ação que é muito importante e interinstitucional, e também fazer uma audiência pública com aquela comunidade, porque para o ano que vem eu estou aqui pensando, o Carmo e eu estamos pensando em fazer essas audiências públicas para preparar a eleição do ano que vem. A gente precisa estar nas comunidades, nos municípios, para ouvir especificamente essa sociedade. Há uma demanda, eu estive lá umas 3 semanas atrás, e tem muita gente que gostaria, aquilo que a gente ouve, tem muita coisa que tem tudo a ver com a justiça eleitoral, então seria muito interessante que a comunidade conhecesse os juízes membros, né? Então fica aí a nossa sugestão, tá? Vai ser no dia 22 e 23, seria a nossa sessão 4 horas da tarde, no dia 22, lá tem um local adequado, tem uma escola muito boa, grande, nova, novinha, em folha, e no dia 23 faríamos, lá na quadra, faríamos a audiência pública. Já foi, inclusive, providenciado, logicamente, para quem se disponibilizar de ir. A acomodação numa pousada que tem, descendo a comunidade Nazaré, fica mais ou menos uns 6 a 10 minutos de voadeira. É um local muito, muito agradável, muito prazeroso, inclusive, de ficar. Então, fica aí para os membros só confirmar depois aqui com o pessoal da Sejude, para a gente providenciar o transporte, a acomodação e tudo que é necessário para fazermos isso, tá bom? Logicamente, para quem não der, por exemplo, o Paulo não vai dar, que está aí escrevendo, faz a sessão pela videoconferência, mas é muito importante a gente estar próximo, né, dessa comunidade, porque a justiça eleitoral nunca se deslocou a essa região dos lagos, nós nunca fomos lá. Fomos em Tartarugalzinho várias vezes, mas ali realmente no distrito do Aporema é a primeira vez que a justiça eleitoral vai pisar lá. A justiça estadual tem um trabalho muito grande, e a justiça federal também, é capilarizado ali naquela região, mas é interessante e eu conto assim com a compreensão de todos. Eu quero também, então, antes de declarar encerrado, agradecer aqui o apoio da Sejude, das meninas de Libras, que ajudaram na transmissão de tudo isso que nós realizamos hoje. Convido os membros para a próxima sessão, que vai ser na sexta-feira agora, dia 15. Nós vamos julgar uma AIME, tá certo? É uma AIME que está em segredo de justiça. Nós já autorizamos o juiz membro e o Ministério Público, logicamente os advogados que estão inscritos na AIME, através do CPF, ter acesso. Tá? Então é preciso colocar lá, entra com o nosso token, a gente entra no sistema e já fica o nosso CPF lá, já tem acesso a essa AIME que julgaremos na sexta, tá bom? Quero desejar, então, a todos um bom feriado. Não sei se alguém gostaria de se manifestar em alguma coisa. Carmo? Não? Tudo bem? Paola, tudo tranquilo, Paola? Imagem ampla do plenário. Rivaldo, Tina? Excelência, perdão se não compreendi, mas Vossa Excelência está falando que essa sessão agora lá em Tartarugalzinho será agora, nessa semana? Não, é dia 22, é a última sessão desse mês. Desde setembro, Excelência? Pela agenda, nós não teríamos sessão não é a última, Não, nós, nessa semana de 18 a 22, nós não teremos sessão. A nossa é de 25 a 29. Nós temos sessão dia 22, Tina. Talvez vamos ver depois o calendário, porque esse mês foi marcado a 22, se eu não me engano, é a nossa última. Dia 22 tem. A última é a 29. A última, Tina, é a 29, tá? Perdão. Então, 23 é no sábado. É no sábado. Aí a gente faz a audiência pública com eles, aí pronto, a gente... quem quiser vir, quem quiser ainda ficar por ali até o final do dia. Ok, Excelência. Tina, obrigada, é o melhor tucunaré do Amapá. Eu já inclusive, já estive lá, Excelência. Já o pai da Tina, das eleições, lá Carmo, Paola, o pai do marido da Tina tem uma fazenda muito boa. Quando eu conheci o Aporema a primeira vez, eu vim subindo o Aporema. Na tela, eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma fazenda lá embaixo, naquela região, do plenário. na entrada do Aporema. Agora não tem mais, Excelência, meu sogro já está com 90 e tantos anos, ele já não consegue mais, né? Não tem mais. Mas meu pai tem ali no Araguari, todo mundo conhece, né? Santa Rosa, que também é Tartarugalzinho, né? Vamos fazer uma ação lá no Santa Rosa. O TRE sempre usa a fazenda como apoio. Então qualquer dia vamos fazer lá, providenciar para... É muito bom, para lá fiquem com à vontade, convite estendido já
Falo por ele. Que bom, que legal. Anselmo, tudo tranquilo, Na Anselmo? tela, o desembargador João Lages. Então pronto. Paulo, tudo bem, Paulo? Presidente, só para, na verdade, dizer que eu louvo a atitude de Imagem Vossa Excelência e, de plenário. fato, eu só não poderei Na mesmo tela, porque o eu estou juiz nessa Paulo empreitada Madeira. aí. Eu quero encerrar, já estou bem perto de terminar, mas eu não posso relaxar agora, eu tenho que terminar até setembro para Verdade. deixar outubro só para ajustes finos. Mas obrigado e parabéns pela iniciativa. Perfeito. Doutor Nilton, tudo Imagem tranquilo, ampla doutor do Nilton? plenário. Vai com a gente então, pronto. Então, bom feriado a todos. Declaro Na encerrada a tela, sessão o e desembargador até a próxima João oportunidade, Lages. sexta-feira, se Deus quiser. Imagem ampla do plenário. Logo TRE, Amapá. Bandeira do Brasil.